Olá, meu nome é Ana Paula, eu estou cursando o segundo período de Medicina Veterinária na UFMG e a seguinte apresentação é um dos critérios para a seleção de bolsista do programa Monitoria da Graduação 2022, vinculado ao Departamento de Morfologia do ICB. A apresentação é para inscrição da vaga de bolsista da disciplina Anatomia Humana Básica e Anatomia Aplicada na modalidade de ampla concorrência. O conteúdo que eu vou abordar hoje é o sistema cardiovascular, com ênfase na morfologia do coração. O sistema cardiovascular é o sistema responsável por levar oxigênio e material nutritivo às células, bem como carregar os produtos do metabolismo até os órgãos, que são responsáveis por eliminá-los. Tudo isso é feito através do sangue. E o que é o sangue? O sangue ele é um tecido fluido composto de plasma, de células de defesa, de leucócitos, né? Essas células de defesa, entre as células de defesa são os leucócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, de eritrócitos, né? Que são as hemácias, e de plaquetas. E o principal responsável pela circulação do sangue, né, desse fluido, vai ser o coração. Então, o coração ele é um órgão muscular que funciona como uma bomba contrátil propulsora. Ele tem formato aproximado de um cone, que possui um ápice e uma base, e apresenta três faces, né? Uma face externocostal, uma face diafragmática e outra pulmonar. Ele está localizado atrás do externo, na região do mediastino, né? Que é uma região entre os sacos pleurais. Está situado, né, na caixa torácica, acima do diafragma, deslocado para a esquerda com o ápice apontado para a frente. O coração também ele é formado por três camadas. Ele possui uma camada interna, né, que é chamado de endocárdio, e esse endocárdio é formado por um epitélio pavimentoso e tecido conjuntivo, e vai revestir a porção interna, as válvulas e os vasos sanguíneos. A camada média é o miocárdio, que ele é um músculo estriado, é um músculo estriado cardíaco, e ele é que é o responsável pela contração. E uma camada externa, né, que é o epicárdio. Esse sistema, né, todo de camadas, ele é coberto por uma membrana chamada pericárdio. O pericárdio consiste em duas, né, partes principais. Ele tem o pericárdio formado pelo pericárdio fibroso e pelo pericárdio seroso. O pericárdio seroso, ou pericárdio fibroso, na verdade, ele é mais externo, superficial e é um tecido conjuntivo denso, resistente, tem pouca elasticidade, né? Ele é inelástico. E o pericárdio seroso, ele é mais profundo, é uma membrana mais fina, né? Mais delgada, que forma uma dupla camada, né? Que circunda o coração. A camada parietal, que é a mais externa, ela está fundida ao pericárdio fibroso. A camada visceral, que é a camada mais interna, que também é chamada, né, de epicárdio, ele adere, né, ele está mais aderido ali à superfície do coração. E entre essas duas camadas, a gente tem a cavidade pericárdica, que dentro dela corre um fluido chamado fluido pericárdico, que ele auxilia na lubrificação das superfícies externas e impede o atrito entre essas camadas. E agora vamos a vou dar uma olhadinha aqui na morfologia externa, né, que a gente vai seguir o percurso do sangue. Então, a gente tem... antes de tudo, eu coloquei duas imagens, uma vista anterior e outra posterior, porque, igual na vista anterior, tem coisa que a gente vai conseguir enxergar e tem coisa que não vai. Tem estrutura que a gente consegue identificar, tem estrutura que não. Então, eu coloquei as duas imagens aqui para a gente conseguir visualizar. Então, a gente primeiro, né, tem a cava superior, né, que traz o sangue venoso da cabeça e dos membros superiores, e a veia cava inferior, que traz o sangue do abdômen e dos membros inferiores. A gente tem também as aurículas, né? Temos a aurícula esquerda e a aurícula direita, que são dilatações de veias. E aí, seguindo, né, depois da veia cava superior e inferior, elas desembocam, né, no átrio direito. E logo abaixo do átrio direito, a gente tem o ventrículo direito, depois temos ali o tronco pulmonar,
que se divide em artéria pulmonar esquerda e direita, né? Que vão para o coração, vão para o pulmão, perdão, realizam as trocas gasosas, né? E depois retornam para o coração. Esse percurso, né, que eu falei, de sair do ventrículo direito, vai para o pulmão, depois retorna para o átrio esquerdo, é chamado de pequena circulação. Esse sangue, né, que agora está voltando do pulmão e está oxigenado, ele volta para o coração através de duas veias pulmonares, né? Duas esquerdas e duas direitas. E isso é lançado no átrio esquerdo, depois vai para o ventrículo esquerdo, e aí o sangue sai do ventrículo esquerdo e vai para a artéria aorta, né, que é a maior artéria do nosso corpo. E de lá, né, segue para as arteríolas, né, e para redes capilares do organismo. E quando esse sangue faz esse percurso e volta depois para o átrio direito, esse percurso é chamado de circulação sistêmica ou grande circulação. Como os vasos que saem do coração, né, são as artérias, elas apresentam uma circulação centrífuga. E os vasos que chegam ao coração, que são as veias, né, apresentam uma circulação centrípeta. E aí, já aqui na morfologia interna, primeiro, a partir daquele desenho esquemático, a gente consegue observar dois septos atrioventriculares que dividem o coração em duas porções, uma superior e a outra inferior. A porção superior apresenta o septo interatrial, que vai dividir os dois átrios, né, o átrio direito e o átrio esquerdo. Na porção inferior, apresenta o septo interventricular, que aí divide os dois ventrículos, né, o direito e o esquerdo. No septo átrio ventricular, possui dois orifícios, que são chamados de óstios atrioventriculares, né? E tem o direito e o esquerdo. E aí, esses óstios, ele possibilita a comunicação dos átrios com os ventrículos. Esses óstios, né, essas passagenzinhas, elas possuem um dispositivo que permitem a passagem do sangue somente para o átrio, somente do átrio para o ventrículo. Ou seja, elas impedem o regurgitamento do sangue, que são as válvulas, através das válvulas atrioventriculares. A válvula ela é formada por uma lâmina de tecido conjuntivo denso, e essa lâmina é descontínua e apresenta subdivisões, que essas subdivisões recebem o nome de válvulas ou cúspides. Então, uma válvula é formada de válvulas. Então, a gente tem a válvula atrioventricular direita, ela possui 3 válvulas, que recebem o nome de válvula tricúspide, porque são 3 válvulas. E a válvula atrioventricular esquerda apresenta 2 válvulas, né? E ela se chama válvula mitral. A gente também encontra, né, as válvulas do tronco pulmonar, chamada válvula do tronco pulmonar, e na aorta, chamada de válvula aórtica. E cada uma dessas válvulas está constituída de válvulas semilunares, né, que elas são lâminas de tecido conjuntivo com fundo voltado para o ventrículo. Aí agora que a gente já conhece aqui o sistema do coração, como é interno e externamente, o coração ele tem 2 tipos de movimentos, o movimento de sístole e o movimento de diástole. O movimento de sístole é a contração e o movimento de diástole é o relaxamento. Então, quando os átrios estão em sístole, os ventrículos estão em diástole. E quando os átrios estão em diástole, os ventrículos estão em sístole. Então, quando os átrios estão contraindo, os ventrículos estão relaxados. E quando os ventrículos estão contraídos, os átrios estão relaxados. E aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor como que qual é a imagem, né, desse fechamento, né, dessa abertura. Então, na primeira figura, a gente tem o ósteo atrioventricular direito aberto, indicando que os átrios estão em sístole e os ventrículos em diástole. E aqui na figura 2, a válvula, né, a aórtica está aberta, então quer dizer que os ventrículos estão em sístole e os átrios estão em diástole.
E essa dinâmica é o que a gente consegue ouvir quando faz a escuta cardíaca, né? Essa dinâmica de abre e fecha é o que dá o som que é chamado de bulha cardíaca. Então, a bulha cardíaca é o fechamento e abertura das válvulas, e elas são duas, a B1 e a B2. A B1 corresponde ao fechamento das válvulas tricúspide e bicúspide, ou seja, quando os ventrículos estão em sístole, e a B2 corresponde ao fechamento das válvulas pulmonar e aórtica, quando os ventrículos estão em diástole. Aqui eu encerro a apresentação e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Muito obrigada!